Gente, já estamos aqui com gostinho de quero mais, porque esse já é o último bloco, passou muito rápido. E para você que chegou aí agora, a gente está aqui já quase encerrando com a doutora Marta Marinatti, que é psicóloga, neuropsicóloga, e a gente está tratando aí de um assunto sobre suicídio, né? A gente já abordou aí, já explicou algumas questões, e eu fiz uma pergunta para ela no último bloco, que se falar nesse assunto suicídio é um risco, aumenta mais ainda a incidência? Como que é isso, doutora, sobre essa questão? É bom ou é ruim a gente estar abordando, estar discutindo sobre esse tema? Falar é importantíssimo, por quê? Para quebrar o tabu, né, e atingirmos darmos a oportunidade para as pessoas expressarem aí as suas angústias, os seus pensamentos, né, e as suas ideações suicidas. É importante também falarmos para diminuirmos as resistências ao tratamento, a busca pela saúde como um todo. Então, a gente pede à sociedade que falem sim, dê oportunidade às pessoas de falarem da sua angústia. Quando a pessoa ela chega ao ápice do sofrimento, que é o suicídio, ninguém se suicida porque quer, mas suicida porque está com algum tipo de sofrimento. Então, cabe a nós, sociedade, nos atentarmos, então, e oferecermos ajuda às pessoas, sermos mais né, solidários com o próximo, estendermos a mão, oferecermos ajuda e cuidarmos não só da nossa saúde mental, mas do outro também. Doutora, é verdade que os homens se suicidam mais que as mulheres? Sim, é verdade, doutor. Infelizmente, né, o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre os homens de 15 a 29 anos. Então, de 15 a 29 anos é uma idade superativa, né, onde você escolhe uma profissão, você estuda, e aí a gente tem essa triste estatística. Em primeiro lugar está o trânsito, né, a violência do trânsito, que mata muito. Mas aí é outra questão. Mas o suicídio entre os homens nessa faixa etária nos preocupa, porque é uma fase realmente de muita relevância na vida de uma pessoa, de muita atividade. Então, esse extremo se dá por quê? Esse extremo se dá porque é uma questão de gênero também. Os homens, eles trazem com ele ainda essa questão de que homem não adoece, que buscar ajuda é frescura, que de esconder as suas emoções, porque ele é homem, porque ele é cabra macho. Então, isso faz com que ele adoeça muito mais psiquicamente, né? Tem uma sobrecarga muito maior. E outro fator também, sem ser o de gênero, é que os homens também são mais assertivos na escolha, né, da forma como eles vão executar o suicídio. Eles têm mais habilidade com os instrumentos, como armas e facas, são mais frios emocionalmente. As mulheres não, são mais emotivas, talvez uma questão hormonal aí de estrogênio, né? E aí o que acontece? As mulheres elas tendem a errar o alvo e se acidentam. E aí as estatísticas, né, favorecem as mulheres nesse sentido. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para o transtorno depressivo no período menstrual, que é essa oscilação de humor também, nesses picos de humores. A famosa TPM, né, que chamam, as mulheres muitas chegam ao suicídio, de tanto sofrimento. Então, é preciso estar atenta, mulheres. Se no período menstrual você ficar extremamente irritadiça, se você ficar no período menstrual extremamente ou com apetite elevado, ou querendo dormir demais, ou agressiva demais, tudo isso pode ser um indicativo aí de um transtorno de humor no período menstrual. E quando passa esse período, a mulher muda completamente, né? E algumas pessoas acham que isso é bobeira, né? Que não tem que se preocupar. Principalmente, viu? Vocês, maridos aí, viu, doutor Vilde, que o senhor é o homem aqui, então a gente vai pegar o senhor aí para crucificar, tá? Então, assim, os Ajuda. homens, né, que às vezes não entendem esse período aí que a mulher tem, né, todo mês,
não é porque ela quer ter, né? Então, algumas são mais, vamos dizer assim, mais intensos, né? Outras não, outras nem são, não são tão perceptíveis, mas outras, Às né? vezes, no primeiro atendimento já aconteceu de eu questionar, né? E se é mais frequente no período menstrual, mas por que você está me perguntando isso? Aí a gente foi fechando e ela tinha Então, assim, é igual aquela coisa assim, por quê? Por quê? Por que você está falando isso comigo? Então, é autoconhecimento, você saber como você funciona, né, como está seu organismo. É importante ao médico fazer exame hormonal periodicamente, né, para ver como é que está aí as taxas aí de neurotransmissores e estrogênio e progesterona. Eu me lembrei que eu não sou estressada, eu sou estressada, né? Então, assim, é importante, né? O autoconhecimento, na verdade. E essa mudança assim, é muito visível, os maridos falam, nesse período. Então, a pessoa tem que estar atenta para ver se já não é patológico, né? Precisa de um tratamento aí, parte medicamentosa, no especialista. Certo. Doutora, no início, a senhora falou, mas assim, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais se o bullying, né, tem alguma coisa a ver com essa questão do suicídio? Existe assim algum parâmetro para a gente falar disso? Porque assim, a senhora falou, principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos, né? Que é o maior índice de suicídio nessa faixa etária. E de 15 aí esse período é um período escolar, né, doutor Wilde? Então, assim, é onde a gente observa muito essas questões de bullying. Eu brinco assim, que antigamente a gente brincava, chamava um de gordo, botava apelido, ninguém dizia nada, né? Ninguém sofria, ninguém falava cabeção, era um monte de coisa, né? Eu tinha um monte de apelido, gente. E a gente está aqui, firme e forte. Só que hoje isso mudou um pouco, né? Essa percepção que as pessoas têm, né? E aí eu queria que a senhora dissesse um pouquinho para a gente. Isso tem alguma coisa a ver? Porque a gente já viu algumas reportagens aí e eu queria que a senhora falasse. O adolescente ele está ainda, né, em final de formação de identidade, ele precisa estar em grupo, ele precisa ser bem aceito nos grupos. E há uma dificuldade muito grande quando ele sofre o bullying, porque ele se sente rejeitado. E aí essa rejeição ela vai variar de intensidade, como ele vai passar por isso. De repente, ele tem uma família que é mais estruturada, que vai ajudar muito. Mas, de repente, a coisa não está muito bem em casa, e aí junta tudo, e aí a gente tem uma estatística muito triste de adolescentes que se suicidam por conta do bullying. O bullying a pessoa já é responsabilizada, né, criminalmente, os familiares, os pais. Então, devido aí a essa estatística. Então, estejamos atentos à saúde mental dos adolescentes. Ele requer, sim, às vezes precisa mudar de escola, mudar de meio. É importante para ele se sentir melhor, até para a autoestima desse adolescente. Então, o bullying, ele mexe muito com esse finalzinho de formação de identidade, até estrutura, né, pré-frontal, que pode ainda, que a estrutura pré-frontal ela é responsável pela elaboração das nossas respostas. Então, esse adolescente pode estar passando por isso e dar respostas muito mais impulsivas, baseado na amígdala, né, doutor? E aí as respostas são mais emocionais, e aí nesse afã aí, ele chega, às vezes, a cometer essa loucura que é o suicídio. Então, a gente tem que estar atento à saúde do adolescente, o meio que ele está inserido, para ele também não cair para abuso de substâncias. Acontece muito. Bullying, e aí a fuga, às vezes, é o abuso de substâncias. A senhora falou em substâncias, né? Então, já pegando esse gancho, fale para a gente dos fatores de risco associados a esse comportamento suicida. Então, os fatores de risco são depressão, muitos casos, né, às vezes, ansiedade. O que leva a pessoa a um grau excessivo de ansiedade? A gente está aí no pós-Covid, né? O medo, doutor. O medo, doutor, começa, né, às vezes, a desencadear comportamentos que levam a um quadro muito grave de ansiedade. E, às vezes, ansiedade junto com depressão. Olha só, depressão e ansiedade junto.
Então, a gente tem que estar atento aí, fatores sociais também, como desemprego, né? E falta de assistência médica. A Né? pessoa não vê saída, né? Não vê saída, se desespera, fim de relacionamentos, as pessoas têm dificuldade, né, de terminar de uma forma, às vezes, coerente, pacífica, e aí os relacionamentos são conflituosos. Tudo isso pode levar aí à fragilidade psíquica, emocional, e gerar aí um transtorno, né, mental e social também, que o suicídio, além, né, de ser um sintoma, ele é um problema, né, social. A senhora falou aí, eu quero só pegar um pouquinho o gancho aqui, sobre o pós-pandemia, pandemia, né, que nós ainda estamos vivendo, né? A gente não pense que já acabou, que não acabou, que fique claro isso. Tem muitos casos ainda de Covid, então, assim, só para deixar claro, né? E houve um aumento, doutora, assim, observando, eu sei que já tem aí algumas estatísticas, teve aumento de suicídio nesse período? Sim, com certeza. O isolamento levou as pessoas a ficarem muito voltadas para as redes sociais, né? Muito voltadas também para um fim triste que muitas pessoas tiveram sem assistência. E aí muitas pessoas adoeceram psiquicamente, principalmente idosos, né? Vendo, né, todo esse quadro, e aí muito WhatsApp, muita informação, e é OMS, né, ia para lá e para cá, e aí muita gente se isolou só com esse universo de informações, e aí não souberam elaborar. Então, a gente tem que prestar atenção também na saúde dos idosos. Agora, eles estão tão desesperados para retomarem a vidinha deles, né, que podem estar se arriscando. E aí temos que dar atenção aos nossos idosos, aí evitarem deles se contaminarem, né, nessa fase agora que nós estamos. Então, cuidado com os medos, com as ansiedades, né, qual vai ser a saída aí que cada um vai tomar, né, cuide da sua saúde mental, estar em família, lazer. Sempre tem uma saída, não se desespere, busque ajuda, peça ajuda, liga para alguém, e aí a gente vai cuidando uns dos outros e melhorando aí essa estatística. Doutora, eu queria assim, que a senhora falasse de uma maneira assim, que a gente pudesse entender. A gente conversou no intervalo aqui sobre a questão do suicídio familiar, vamos dizer assim, né, que várias pessoas da mesma família já cometeram suicídio, se isso é hereditário ou não, né? Como que é? A senhora falou de algumas patologias que podem estar associadas, né? Mas o suicídio em si, ele é hereditário? O que explica isso? Várias pessoas da mesma família, em décadas diferentes, vamos dizer assim, períodos diferentes, cometer esse mesmo ato. Então, pode ser, sim, uma predisposição genética, né, alguma disfunção, né, hormonal, neuroquímica, por isso que é bom você passar pelo médico, fazer um check-up. A gente falou aqui de liderança, né, principalmente quem lidera, quem gerencia. Então, está olhando aí o seu organismo, né, a parte hormonal, os neurotransmissores, sua saúde como um todo. Então, o médico ele vai saber identificar aí se é uma predisposição, se há uma predisposição genética dentro de algum transtorno, ou depressivo, ou psicótico, ou esquizofrênico, ou qualquer transtorno de ansiedade. Às vezes, o transtorno de ansiedade ele é aprendido, sabia? Vai num comportamento familiar, dinâmica familiar extremamente ansiosa, e aí não tem como aquela criança fugir daquilo. Então, cada caso é um caso. Então, tem que se ver também se não é algum fator, né, de estrutura do inconsciente, tá ok? Como aí, em terapia, a pessoa vai descobrir se tem algum fator ali na estrutura do inconsciente que contribui aí para essa realidade. Doutora, a senhora falou muito uma sigla CVV. Fale para a gente o que é o CVV. Eu acho que vai sair na telinha um telefone daqui a pouco. Mas que hora que a pessoa pode ligar para o CVV? O CVV ele é uma entidade sem fins lucrativos,
e funciona em todo o Brasil. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, está aí atuando desde 2015 no Brasil, e através do número 188 você pode pedir ajuda. Caso de angústia, isolamentos, ideações suicidas, e às vezes você está tão envolvido no problema que está isolado e não sabe, né? Às vezes a pessoa está isolada e não sabe que a gravidade da situação. Estar isolado, nós fomos feitos para estar em sociedade. O ser humano ele precisa do afeto, né? Da comunicação, do contato, dessa troca. Então, o isolamento aí é um problema muito sério. Então, chame ajuda, sim. E o CVV... 24 horas? 24 horas. E é sigiloso. Está aí na tela, está passando aí na tela já. Isso. E é sigiloso, então conte com o CVV também. E aí também aquele conceito de saúde como um todo, né? Cuidar do psicossocial, espiritual também, né? É importante a gente estar também em comunhão com Deus, né? Estar em comunhão com o próximo, estarmos em paz. Então, qual é a área aí? Biopsicossocial, espiritual, que está precisando, né, ser atendida de imediato. Então, vamos lá, conte conosco. Né, Ok, E assim, só para fechar esse rol de perguntas e respostas aí, eu sei assim que, principalmente nesse período da pandemia, doutora, a gente viu assim muito que os profissionais da saúde, a necessidade que eles tinham de fazer um acompanhamento psicológico, né? Até hoje, assim, eu conheço vários colegas aí que estão ainda tentando, né, se adaptar, mas que foi assim bem difícil a situação dos nossos colegas de profissão, né? Então eu aqui, né, quero assim desejar assim um sucesso muito grande para todos esses profissionais que tiveram aí na linha de frente, que continuam, porque não acabou, né? E que eles possam assim ter toda a assistência, né, psicológica, porque é importante, sim, tá? Então o meu abraço aqui para vocês hoje, todos os profissionais aí do Hospital Municipal, do Hospital Regional, do HMI, então assim das unidades de saúde, o meu respeito a vocês, e que vocês possam ter a melhor assistência psicológica aqui no nosso município, né, doutora? Verdade. O cuidar de quem cuida, né? O pastor Salles Batista, ele fez um livro chamado Suicídio, a dor secreta da alma, e ele fala sobre isso, o cuidar de quem cuida, as pessoas que precisam ser cuidadas, porque lidar com o sofrimento do outro, lidar com a morte, na nossa cultura, nós não fomos, né, orientados sobre, nós não somos orientados sobre o morrer, sobre a morte e o morrer. Ninguém aqui quer morrer. Morrer quer dizer perda. Não necessariamente, né? Se você analisar, o morrer faz parte da vida. Todos vamos morrer naturalmente um dia, mas esse encontro, né, que tivemos agora de uma forma tão abrupta, né, como foi, tão dolorosa, mexeu com muita gente. Então, esse livro aqui eu super indico às lideranças, principalmente das lideranças evangélicas, dá uma lidinha, como ajudar, né, o próximo, para que não chegue. Repete de novo como que é o tema, é Suicídio, a dor secreta da alma. Você pode achar lá na CPAD, viu? Ali na Cidade Nova, na Praça da Bíblia, né? De autoria do pastor Salles. Muito bom o livro, eu tenho esse livro. Muito atual, eu reli ontem novamente. E assim, o tema é muito atual e eu super recomendo para que, principalmente quem é da área e da liderança, né, quem está aí cuidando do outro, da área da saúde, leia, vai te acrescentar. Aproveitando, a senhora tem algum recado para as pessoas que estão à frente das igrejas, das lideranças das empresas? Cuide da sua saúde mental, busque um esporte, busque alguma atividade prazerosa, música, sabe? É estar bem consigo, porque antigamente, né, era mais fácil liderar, porque as pessoas eram mais pacíficas ou passivas. Agora você tem que estar ali lutando. Né? Agora as pessoas estão muito questionadoras, né? Então isso é bom,
mas também requer muito de quem está liderando. Todo tempo você é bombardeado por questionamento. Então, a pessoa tem que estar bem, tem que estar segura. Então, Verdade, assim, tu falou tudo aí agora, viu? cuide bem da sua saúde mental, principalmente os pastores, né, que são tantas pessoas com sofrimento que eles lidam diariamente, né? Tantas questões, tantas decepções. Então, é importante cuidar de si. Se for preciso, procure sim um profissional de psicologia, e eu creio que você vai ser compreendido, vai ser acolhido e vai ser tratado também. Não, né? vai ser julgado. Isso. Porque tem muito isso, né, E nós doutora? temos muito forte a questão ética, né? O que nos trazem, a gente não pode dividir com ninguém. Então, isso é uma segurança, né? É diferente Verdade. quando você fala com seu vizinho, com seu amigo, né? Com a sua mãe. Né? Ela não tem essa questão do sigilo, do segredo, na maioria das vezes, né? Então, é importante buscar ajuda, estar atento, né? Às questões que te dão prazer, estar em família, sair, viajar. E aí cada um vê aí a sua forma de equilibrar aí a sua saúde mental. Então, não somos só espirituais, né? A Igreja de Cristo ainda está aqui na Terra, então a gente tem que estar bem. Verdade. E aí tem uma dinâmica aí, doutora, que a senhora quer fazer, falar? Eu gostaria como que que falássemos, deixássemos, porque o Setembro Amarelo é dizer não ao suicídio e ainda a esperança, a vida. Então, o que vocês, né, apresentadores, nos sugerem aí como uma palavra de vida para a gente fechar, deixando aí para vocês esse recado. Vai aí, doutor Vilde, o senhor primeiro aí, né? Desafio, né? Assim, de bate-pronto, né? Marcos se livrou desse desafio livrou, hoje, né? Desafio bom, vamos lá. Verdade. Sempre que eu inicio uma palestra na igreja, que eu falo sobre saúde, doutora, eu costumo dizer assim que falar de fé, né? E talvez um conceito simples que eu tenho de fé é que fé, quando realmente você tem fé, você tem a ausência do medo. Porque você confia plenamente, você libera substâncias boas, essas substâncias boas banham as suas células, os neurotransmissores, e você sente aquele bem-estar. Então, eu digo que fé é a ausência do medo, porque você confia no Pai completamente e você se entrega. E a mensagem de hoje é que não deixe o seu medo controlar o seu destino. Tenha fé. Essa é a mensagem. Ótimo. E a minha é a seguinte: a persistência é o caminho do êxito, né? Porque assim, se nós tivermos a persistência, a certeza de que, gente, assim, não existe nada mais certo do que hoje a gente está passando por um problema, amanhã já passou, já foi, né? Então, assim, a gente precisa ter a convicção de que a esperança precisa estar, acima de tudo, viva em nós, né? Então, assim, tratar desse tema suicídio e esquecer de falar sobre a esperança, sobre a persistência, né, seria em vão. Então, assim, que você possa ter a convicção de que o outro dia vai ser muito melhor do que foi hoje e os problemas passam. E, assim, é impressionante como passam. Então, porque nós temos um Deus que cuida de todas as coisas e que está no controle de tudo. Então, eu já queria passar para a Marta fazer os agradecimentos. Né? Marta, muitíssimo obrigado. Eu quero deixar a minha frase. Sim, por ter aceitado, né, esse desafio de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Foi, assim, muito rico, passou muito rápido e nós esperamos tê-la aqui novamente, a gente abordando aí os mais diversos temas. Muitíssimo obrigado, Marta. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre é muito divertido, embora o tema seja muito sério, mas é a comunhão, né? Estamos em comunhão aqui, isso é muito bom. Eu gostaria de agradecer também, né, ao pastor Salles, né, e a equipe aqui pelo convite, você, pastor Marcos, Will, pelo convite, de coração. Foi um prazer. E deixar para vocês aí que a vida é 10% do que acontece e 90% como nós respondemos ao que acontece. Então, 10% é inevitável, vai acontecer e, às vezes, nós não temos, né, o controle. Mas como nós vamos responder esses 90% aí nas questões da vida é com você.
Então, pense nisso. Como você está respondendo aí as inquietações da vida, né? Você precisa parar, repensar, retomar a caminhada, pedir ajuda. Então, é contigo. E conte com Deus, né? Deus, ele tem sempre a boa mão amiga, ele envia sempre pessoas especiais para nos ajudar nas horas difíceis, né? Com certeza. Obrigada pela sua atenção aí. Gente, muitíssimo obrigada a você, telespectador, que esteve conosco até esse momento aí. Fique com essas mensagens aí hoje de esperança, de fé, de persistência, tá? E continue nos acompanhando aí no nosso Instagram, no nosso aplicativo, porque a gente tenta aqui fazer o melhor, né, doutor Wilde? Assim, a gente tenta trazer os melhores convidados, é tudo para vocês. Então, muitíssimo obrigado pela audiência, pelas mensagens que nós temos recebido. Todo o programa a gente sempre recebe. Tá muito bom o programa, tá muito bacana. Esse feedback de vocês é muito importante para a gente. Então, continue nos avaliando, mandando aí para a gente, para que a gente possa cada dia melhorar mais. E muito obrigado. E não perca, fique ligado aí, Missão Saúde na TV.